Olá, meus amigos, no Minuto Penal de hoje nós vamos falar sobre o caso da Boate Kiss, sobre o julgamento do caso da Boate Kiss. Todos foram condenados por homicídio doloso em penas que variam de 18 a 22 anos de reclusão em regime fechado. Mas o ponto crucial do debate, o ponto crucial da reflexão é: os jurados, pessoas leigas, têm a capacidade de entender e diferenciar culpa consciente do dolo eventual? Ou esse controle judicial deveria ter sido feito pelos julgadores de primeira e segunda instância? Eu não tenho dúvida alguma que o jurado leigo não consegue, não tem a capacidade necessária para definir a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Muitos operadores de direito confundem culpa consciente com dolo eventual e muitos outros distorcem o conceito de dolo eventual atrás de uma sanha punitivista, atrás de um punitivismo exacerbado que predomina na sociedade brasileira, lamentavelmente. A primeira questão é saber a diferença entre culpa consciente e dolo eventual, e a linha é muito tênue. Tanto na culpa consciente como no dolo eventual, o resultado é previsível. Mas não é porque o resultado é previsível que o acusado assume o risco de produzi-lo. Uma coisa é a previsibilidade do resultado, que está presente tanto na culpa como no dolo. Outra coisa é assumir o risco de produzir o resultado, ou seja, agir de forma indiferente. Agir de forma a pouco ligar para o resultado danoso. Isso é muito difícil de se demonstrar no processo penal. Vamos dar alguns exemplos básicos aqui. Quando você, como motorista, ultrapassa o sinal vermelho, o resultado é previsível. Você sabe que algo pode acontecer, mas você não acredita que isso vai acontecer. Você confia na sua habilidade. Estamos diante de uma culpa consciente. Agora, quando você pega um revólver e atira em meio a uma multidão, você é indiferente com o resultado. Você não quer matar ninguém especificamente nem diretamente, mas age indiferente com o resultado. Se matar, matou. Esse é o dolo eventual. Ou, levando o exemplo do carro, se você ultrapassa o sinal vermelho, mas fazendo roleta russa em cruzamento de grande movimento, também poderia ser interpretado como dolo eventual. Mas na maioria das vezes, as pessoas ultrapassam o sinal vermelho acreditando na própria habilidade. O raciocínio é absolutamente o mesmo. Vocês acham que os jurados, pessoas leigas, têm a capacidade de definir se aquelas pessoas agiram com indiferença quanto ao resultado? Ora, agir com indiferença quanto ao resultado seria estar sujeito a se suicidar naquele ambiente. O músico que solta o sinalizador agindo com indiferença, ele está disposto a se suicidar. Ou seja, fica muito evidente que foi uma ação imprudente. Muito evidente que ele não estava indiferente com o resultado. Ele foi muito imprudente, Mas a imprudência caracteriza a culpa. Portanto, estamos diante de um crime culposo e não doloso. Não se pode atribuir ao jurado essa capacidade de interpretação. O jurado apenas vai verificar a autoria, se agiu com ação ou omissão.
A ação ou omissão pode ser dolosa ou culposa. Agiram com ação ou omissão? Sim, os músicos agiram com ação culposa e os donos da boate com omissão também culposa. Ou quer o dono da boate que todos morram, inclusive ele e seus funcionários, e que o seu negócio acabe, porque não validou ou não tinha extintores de incêndios necessários àquela situação ou saídas de emergência abertas para aquela situação. É claro que agiu com negligência, que é uma das modalidades da culpa. Então, esse controle tem que ser feito judicialmente, não pode simplesmente o magistrado lavar as mãos e jogar o réu a toda sorte, à sorte dos jurados que não compreendem absolutamente a diferença entre culpa consciente e dolo eventual, assim como muitos operadores do direito não compreendem, outros distorcem essa compreensão, repito, na sanha punitivista estatal. Ainda mais levando em consideração que o júri é uma instituição definida como uma garantia constitucional do cidadão. Ou seja, só o júri pode condenar, mas o juiz deve absolver, o juiz deve desclassificar. Jogar essa atribuição ao júri é utilizar uma garantia constitucional às avessas. Ou seja, a garantia não pode ser em prejuízo do acusado, se é uma garantia tem que ser favorável e não ser utilizada às avessas em prejuízo do acusado. Então, fica muito claro, e ainda um outro erro crasso do magistrado foi decretar a prisão preventiva, o que foi logo reparado por habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, até porque existe a possibilidade muito grande do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhecer que os jurados julgaram contra as provas apresentadas no processo, porque realmente fica muito difícil demonstrar que os acusados agiram com indiferença, porque agir com indiferença é a mesma coisa que querer se suicidar naquela situação, numa boate cheia, em que o próprio músico poderia não ter escapado, o próprio dono poderia não ter escapado e os seus funcionários poderiam não ter escapado, o que também ninguém quer aniquilar com o próprio negócio. Por isso, muito duvidoso que tenham assumido o risco, que tenham sido indiferentes com o resultado. Essa sanha punitivista não faz justiça, mas faz justiçaria. Pensem nisso. Esse foi mais um Minuto Penal, talvez o último do ano. Espero que tenham gostado. Até breve.